Por que tantas pessoas ignoram o livro mais influente da história? Você já percebeu uma coisa? A gente passa horas consumindo conteúdo todos os dias. Assiste vídeos, ouve podcasts, lê livros, segue especialistas, procura conselhos de todo tipo, mas ignora justamente o livro que mais influenciou a história da humanidade. É curioso, se você comprasse um equipamento de mais de 100 mil reais, com certeza você ia querer ler o manual antes. Mas quando o assunto é a própria vida, que vale muito mais, por sinal, muita gente nunca nem abriu talvez o que seja o manual mais importante que você deveria olhar. E isso levanta uma pergunta: por que tantas pessoas ignoram a Bíblia? Hoje a gente vive numa geração que nunca teve acesso a tanto conhecimento. Em poucos segundos, você encontra milhares de vídeos sobre produtividade, sobre relacionamentos, sobre finanças. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu mesmo aprendo com vários livros, com vários podcasts, mas existe uma diferença. Quase todos eles tentam entender o ser humano. E a Bíblia mesmo afirma que ela foi escrita por quem criou o ser humano. E talvez seja por isso que ela continua tão relevante mesmo depois de tanto tempo. E existe um versículo que resume muito bem essa ideia, que está lá em Romanos 15:4, que diz: tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. As Escrituras não foram preservadas apenas porque conta histórias antigas. Elas foram preservadas porque elas ainda ensinam, porque ainda fortalecem, porque ainda dão esperança. E sabe por que ela ainda funciona até hoje, mesmo após séculos de ter sido escrita? Porque o ser humano ainda é o mesmo. A natureza humana, ela praticamente não mudou nada. Nós mudamos de roupa, mudamos de profissão, mudamos de país, mudamos de tecnologia, de profissão, mas a gente continua enfrentando os mesmos conflitos desde o início dos tempos. Tá, e quais são esses conflitos? Orgulho, medo, ansiedade, inveja, culpa, falta de propósito, assim, e vários outros, né? E é justamente por isso que a Bíblia continua fazendo tanto sentido. Ela não apresenta personagens perfeitos, ela mostra pessoas reais, como Caim, por exemplo, que foi consumido pela inveja, assassinou ali o próprio irmão, movido aí por esse sentimento. José, um menino inocente ali que sofreu várias injustiças sem ter culpa de nada. Davi, também um menino inocente ali, vindo de uma família humilde, que foi um dos caras mais poderosos da terra, caiu em pecado também e logo depois ele experimentou o arrependimento, né, o perdão de Deus ali. Salomão também, né, filho de Davi, que a Bíblia fala que foi o homem mais sábio que já existiu e também o mais rico. Foi o homem que, eu imagino, que mais teve mulheres em toda a história. E mesmo assim, tendo toda a riqueza, todo o poder, toda a sabedoria, Salomão ainda escreveu Provérbios, né, e alguns outros livros na Bíblia, mostrando que isso não preenche o vazio da alma. Também temos Jó, que enfrentou uma situação bem difícil, enfrentou um sofrimento ali que, ao nosso ver hoje, parecia impossível de suportar. Também temos Paulo, que era um perseguidor da igreja, e ali ele foi transformado e virou um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Todas que eu citei aqui, e também várias outras histórias que tem na Bíblia, poderiam e acontecem hoje ainda, porque cada uma dessas histórias, elas não falam sobre alguma época, sobre alguma cultura específica. Essas histórias falam sobre quem nós somos como seres humanos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e nem se considere cristão, não se considere alguém religioso, e tá tudo bem, eu não espero que você concorde comigo, mas eu quero te fazer um convite sincero. Leia a Bíblia, não porque alguém mandou, ou porque tem que ler, ou porque é algo religioso. Comece a ler por curiosidade. Comece a ler e questione, reflita, compare o que a Bíblia está dizendo com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você já viveu. Poucos livros conseguem atravessar séculos de história sendo relevante para várias culturas, para várias pessoas, e pessoas de culturas completamente diferentes. E eu quero te fazer um convite. Antes de sair procurando respostas para a sua vida, para a sua existência, para as situações que você passa, pesquisando vários podcasts, vários vídeos, vários livros, faça isso, leia a Bíblia antes, abra ela, leia ela com a mente aberta, faça perguntas, reflita, porque talvez o livro que você tenha passado anos ignorando pode ser exatamente o livro
que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, assim como mudou a minha. Vai mudar a forma como você enxerga a vida, como você lida com as situações da sua vida. Eu falo porque foi isso que aconteceu na minha vida. Eu era uma pessoa totalmente contra a religião, contra as igrejas, nunca gostei, nunca fui a favor disso. E após uma chance que eu dei, uma oportunidade que eu dei ali, eu fui transformado. De um cara sem propósito, um cara sem ânimo, um cara sem vida, para alguém vivo, para um pai de família, para alguém que realiza sonhos, para alguém transformado. E em cada uma das histórias da Bíblia, eu consigo refletir sobre algo dentro da minha própria vida, sobre algo nas situações que eu vivo no dia a dia. A Bíblia hoje, basicamente, ela é o meu manual de instrução para todas as áreas, seja para o meu trabalho, seja para as relações com a minha família, com as pessoas, seja qual for a dúvida que eu tenho, e você também pode aplicar isso na sua vida. Hoje, com as facilidades que a gente tem de IA e tudo mais, você pode pesquisar casamento, Bíblia, quais versículos que falam sobre casamento na Bíblia, e você mesmo ir lá pesquisar quem escreveu esse livro aqui da Bíblia. Por exemplo, esse versículo que eu li lá em Romanos, foi o apóstolo Paulo que escreveu para a igreja de Roma. Então, você pode procurar saber o contexto, quem escreveu, para quem que escreveu, por que escreveu. Isso é muito interessante. A gente não pode ser pessoas ignorantes. Nós não podemos ser pessoas que têm opiniões formadas através de opiniões de outros. A gente deve ter a nossa própria opinião. Então, antes de finalizar esse vídeo, eu queria te convidar mais uma vez a começar a ler a Bíblia, a buscar respostas nela, diretamente nela, sem precisar ficar terceirizando para ouvir de outras pessoas, às vezes algum assunto que já vem com um filtro ou com uma lente que talvez não seja o ideal. E é isso aí, meu nome é Eric Martins, eu estou iniciando esse canal aqui para falar mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento, né, em geral, como homem, como pessoa, como pai, como profissional, que eu sei que hoje existe muitas pessoas precisando disso. E eu peço que, se você puder, se inscreva nesse canal, dá um like, compartilha aí com pessoas que você acha que seria importante ouvir isso. E tamo junto. Deus abençoe.